Olá, boa noite. Acho que estou online. Tudo bem com vocês? Estou vendo que tem uma galerinha aqui. Meu nome é Juliana Daga e eu sou autora do grupo editorial Record, do selo Bertrand Brasil. E meu livro é o Lacrimosa, que foi um lançamento aqui do ano passado, de 2019. Ele foi lançado na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. E é o meu primeiro romance com uma publicação pela Record. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, nessa live proporcionada pelo Grupo Editorial Record, e ser uma autora publicada aí por um grupo editorial tão importante aqui no cenário nacional. E, gente, a gente está passando por um momento super, super difícil, e eu acho que a literatura, o livro digital, o livro físico nunca foi tão importante, né? Muita gente está aí dentro de casa longe do seu trabalho, às vezes está em home office, a gente está passando por um momento de super tensão, onde mais do que nunca os livros importam, os livros estão perto da gente, nos fazem uma companhia e tira a nossa cabeça de uma realidade que está tão difícil. E hoje eu vim falar do meu livro para vocês, é uma oportunidade única de poder falar aqui. Às vezes a realidade está super difícil, como está nesse momento, com essa contaminação toda, mas a gente quer aí ver não a nossa vida, mas a vida de personagens fictícios aí em turbulência. É um livro sem conflitos, uma história sem conflitos não é uma história, né? Não é uma narrativa. A narrativa vem do conflito. E eu já vim mostrar minha narrativa para vocês, os meus personagens e os conflitos que eles estão vivendo. Lacrimosa é o meu primeiro romance escrito de terror, apesar de algumas pessoas relatarem experiências diferentes. Algumas pessoas relatam que não vivenciam medo das coisas que estão acontecendo aqui, e algumas pessoas já são mais medrosas e conseguem sentir, mas é uma narrativa desse gênero, do gênero horror, misturando fantasia, num cenário atual, num cenário dos dias de hoje. E Lacrimosa fala sobre uma personagem principal de nome Valerie, que na verdade, gente, não vou dar nenhum spoiler para vocês. Tudo que eu falar aqui tá na premissa do livro. É sobre uma personagem feminina muito forte, uma personagem muito emotiva. E ela não se chama Valerie, ela é um nome falso, é uma identidade falsa. Na verdade, uma identidade roubada de outra garota. A Valerie é uma menina brasileira que tem um dom de ver o mal. E esse mal, esse dom, na verdade, não é o dom principal dela, mas é como se fosse um mecanismo de defesa. A Valerie precisa ver o mal para poder fugir dele, para poder se defender dele e proteger o dom dela mesma. E quando ela faz 16 anos, ela precisa sair da onde ela está, da casa da família dela, porque os demônios, as forças do mal estão se direcionando para onde ela está. Então ela é resgatada por uma pessoa misteriosa e levada para viver em outro país com essa identidade roubada dessa garota que se chamava Valerie Green. E aí muito tempo se passa, a Valerie já tem 28 anos, ela é uma policial super badass, super independente, com uma carreira promissora dentro da polícia. E numa noite ela é convocada para ajudar o parceiro dela, o parceiro policial dela, a resgatar uma garotinha que pode ter sido sequestrada pelo próprio pai. E é aí que a história começa. Quando eles chegam nessa cena, quando eles chegam no local onde disseram que essa garotinha está, a Valerie se depara com a força do mal possuindo aí essa garotinha. E aí eu tô aberta para vocês a perguntas. Eu gostaria de interagir com vocês um pouco sobre isso, porque se eu ficar aqui só falando da minha história, contando história para vocês, vai ficar meio maçante. Eu queria que vocês conhecessem o meu trabalho. Esse é o meu primeiro livro pela Record, mas não é o meu primeiro livro escrito, já é o meu sexto livro. E eu tenho outros trabalhos também. O meu foco mesmo é ser uma escritora de terror. É o meu gênero favorito. Eu cresci consumindo terror. E para mim é muito mais fácil consumir histórias de terror do que histórias que fazem chorar. Eu prefiro sentir medo do que tristeza. E talvez seja isso que traga as pessoas para o terror. Também tem esse aspecto do drama dos personagens, porque além de tudo eu sou psicóloga, então eu gosto de colocar um drama
ali psicológico para os personagens. Aqui já tem perguntas. Vamos ver. Bom, boa noite, Ju. Você poderia falar um pouquinho sobre como foi a escolha do título do livro? Eu acho que o título foi uma das coisas que precederam o nascimento da história. O título do livro, muita gente vem falar para mim, você conhece a banda Lacrimosa, ou a música do Evanescence, né? Ela tem uma música do Evanescence com o mesmo título do seu livro. E sim, já escutei muito, o Evanescence é uma das minhas bandas de adolescência. Mas o título do livro, na verdade, vem de uma das partes da peça de Requiem, de Mozart. É a parte onde os mortos voltam à vida. Esse final é a Missa dos Mortos, na verdade, é o Requiem, é a Missa dos Mortos, que é uma parte do Apocalipse. E eu me inspirei nessa canção de Mozart inteira. Eu escutei o Requiem inteiro durante toda a produção do livro. E foi, assim, a peça essencial, sabe? O centro da história, onde todas as coisas convergem, é o Requiem de Mozart, que é a Missa dos Mortos. Então, o título tem todo um significado dentro do livro, não é só porque é uma música que um personagem gosta de escutar ou passa pelo livro, não. Ela essa palavra é o cerne do livro, assim. Então, foi muito importante quando eu tive a ideia principal. Quando a premissa veio, eu estava escutando a música. Na verdade, a história nasceu durante muitas e muitas vezes escutando essa música e vivenciando todas as emoções que não sei se todo mundo já escutou, se não escutou, escuta, porque é uma das coisas mais lindas do mundo. É uma coisa muito intensa, muito maravilhosa. Então, se você não escutou Requiem de Mozart, este é o momento. Bom, aqui, Ju, você só escreve terror? Não, no momento, assim, eu só escrevo coisas voltadas para esse gênero, mas nem sempre é o terror com o intuito de causar medo, que é, acho que, o ingrediente principal do terror, mas nem sempre eu escrevi terror. Minha primeira publicação chama Uma Canção para a Libélula, foi uma primeira criação literária, completa, assim. Eu escrevi alguns contos depois que eu escrevi Uma Canção para a Libélula para algumas antologias, que não eram de terror, mas a primeira coisa que eu escrevi não foi de terror mesmo, o primeiro livro. Uma Canção para a Libélula é um drama psicológico, um drama muito intenso, baseado na minha experiência. Não é autobiográfico, mas eu me baseei muito, tanto na minha vivência com o transtorno psicológico da depressão, quanto nos estudos de psicologia, quando eu entendi o que era esse transtorno, o que era essa doença. Então, esse romance, esse primeiro livro que agora está na Amazon com essa capa aqui, nasceu disso, nasceu dessa minha experiência. E hoje em dia eu me foco nisso, me foco em não tenho ideias para escrever drama, mas isso foi uma única coisa que talvez venha, né? A gente nunca sabe, a gente enquanto criador, enquanto ficcionista, a gente nunca sabe o que é que vai vir no nosso caminho, o que a gente vai querer escrever, o que a inspiração vai mandar. Mas o que a gente pode ter controle, no que se pode comandar, eu sou uma escritora de terror. Eu quero escrever sobre isso, quero escrever sobre o obscuro, tanto da mente humana quanto do sobrenatural, porque eu gosto muito, muito de escrever sobrenatural. Mas tem algumas coisas que não são também de criação sobrenatural. Quanto tempo você levou para concluir Lacrimosa? Bem, eu levei. Esse processo é muito confuso para mim, porque de determinar quanto tempo, porque eu ainda não fazia planejamentos do que eu escrevia. Hoje em dia eu faço um planejamento e eu sei mais ou menos quanto tempo eu talvez leve, provavelmente eu leve para escrever o livro. Mas quando eu escrevi Lacrimosa, eu não tinha muito essa ideia de planejamento, eu fui meio que fluindo as coisas. E aí, para eu escrever o primeiro esboço, eu acho que eu me lembro que foi mais ou menos uns 6 meses. Só que eu reescrevi muitos trechos, eu retrabalhei muitas coisas no texto. E depois eu fiz um processo de coaching e com a minha agência literária, Increase. E nesse processo de coaching eu excluí alguns personagens, tinha muito personagem, eu editei tudo, eu mudei o final. E então tudo isso levou 3 anos. 3 anos.
Foi um livro longo de se trabalhar, mas valeu muito a pena. Cada minuto da edição, da escrita, do coach, cada minuto, cada tempo dessa demora valeu muito a pena. Hoje em dia, meu processo de escrita é muito diferente. O tempo que eu levo para escrever um livro hoje em dia é muito diferente. Queria que você falasse mais sobre essa capa, sobre os símbolos, todos sem ligação com a história. Gente, essa capa maravilhosa, vou mostrar ela mais de pertinho aqui para vocês, para quem não conhece. Olha, ela é bem detalhada mesmo, tem aqui um corvo vermelho. Ela é incrível em todos os aspectos dela, né? Todas as partes da capa são muito bem feitas. Ela é uma arte da Marina Ávila, a capista. Marina Ávila, super recomendada, tem várias capas dela aí no mercado. E acho que é um sonho realizado ter uma capa da Marina, porque a Marina capta muito bem tudo que a gente passa para ela da história, ela consegue transmitir isso muito bem. E antigamente, nas minhas outras publicações, as minhas capas eram muito. Tinham figuras humanas, né? Tinha as personagens retratadas ali de alguma forma, e eu queria uma capa mais minimalista, mas que trouxesse esse aspecto sério, esse aspecto mais obscuro nela, sem ser muito escura. Então eu pedi uma capa mais clara e que tivesse todos esses componentes que são trabalhados na história, que é toda a simbologia. Eu trabalhei muito com os significados dos símbolos na Cabala, na premissa judaica do sobrenatural, da composição de tudo. É que se eu falar alguma coisa, eu posso soltar um spoiler, né? Então, eu pedi essas coisas e acho que é o principal disso é esse corvo aqui embaixo, que ele não aparece como um símbolo exatamente. Tem um corvo no livro, não, mas o que o corvo simboliza, isso tá tudo mesclado dentro da história. Então, e gente, eu sou suspeita para falar, mas eu acho essa uma das capas mais lindas que tem agora nas livrarias. Se você passar por ela, você não vai conseguir passar sem olhar, porque ela é muito maravilhosa e eu agradeço até hoje a Marina por ter feito um trabalho desse. Tem mais perguntas? Vamos lá. Quais livros você diz que te influenciaram na sua trajetória de escritora de terror? O autor que mais me influencia, assim, ele nem vem de infância, eu sou leitora assídua desde pequena, sempre gostei de contos de terror também desde pequena, mas eu acho que a minha influência na minha construção como escritora, como ficcionista que eu sou hoje, foi o Carlos Ruiz Zafón. Ele é autor de A Sombra do Vento, O Jogo do Anjo, e é da série O Cemitério dos Livros Esquecidos. E a escrita do Zafón é muito importante para mim no sentido de construir a minha voz como escritora. Apesar do Zafón não ser um escritor de terror, as obras dele são difíceis de colocar em gênero, né? É difícil de falar que gênero que o Zafón escreve. É terror, é romance, é mistério, é thriller. Então a gente fica um pouco confuso, mas tem um componente obscuro muito grande na obra dele. Então, na hora de construir a minha voz, eu sempre mirei ali. Eu falei, eu quero tomar uma voz como escritora, com essa poesia, com essa leveza para falar de assuntos difíceis. E depois eu bebi muito da fonte dos clássicos. Depois, antes, né, eu leio Edgar Allan Poe desde o ensino médio. Eu tive uma professora de português maravilhosa que me deu o Corvo para ler quando eu tinha 15 anos, e aquilo foi incrível para mim. Né? Minha mãe não gostou muito, né? Minha mãe evangélica não gostou muito disso. Mas Edgar Allan Poe, Robert Louis Stevenson, que é o meu escritor favorito de todos os tempos. Robert Louis Stevenson, para quem ainda não sabe, é o autor de O Médico e o Monstro. Essa literatura foi muito importante, tanto na hora de metaforizar algumas coisas que eu estudei em psicologia, porque tem a dualidade do bem e do mal que existe dentro de cada um, acabou se tornando uma ideia clichê, mas que ainda é muito profunda. Então, Robert Louis Stevenson, Edgar Allan Poe, Carlos Ruiz Zafón,
impossível não citar Stephen King e todas as mulheres, né, gente, as mulheres importantíssimas que formaram também a minha voz, mas não escrevem terror, que é a Virginia Woolf e Clarice Lispector, Lígia Fagundes Telles também, tudo isso tem influência no que eu me tornei hoje e no que eu vou ainda me tornar, porque a gente está em constante mudança. Mas na minha trajetória como escritora de terror foram os clássicos góticos. E Mary Shelley também era muito importante para mim, enquanto uma garotinha sonhando em ser escritora, no meio de tantos escritores homens, enxergar o Frankenstein lá no meio e pensar, nossa, há tanto tempo atrás uma mulher fez o que eu estou tentando fazer hoje em dia com muita dificuldade. Então, que exemplo é ter essa escritora na nossa história. O Pablo também pediu para falar um pouco sobre as minhas referências no terror. Acho que é basicamente essa. Para a formação da minha voz de escritora, das minhas técnicas foram esses, mas eu posso citar também o Andrew Piper, de O Demonologista, que foi assim. A ideia de Lacrimosa só se fechou depois daquela leitura, depois que eu adquiri uma experiência literária com a literatura de demonologia, que era uma coisa tão difícil de escrever, porque eu fui escrever terror amando o gênero, consumindo o gênero desde pequena, mas sem ter conseguido enfrentar o medo de demônios. Sempre foi um medo muito grande. Hoje em dia não existe mais, hoje em dia eu não tenho mais medo dessas coisas. Pode dar qualquer filme para assistir, qualquer situação, eu não tenho medo, zero medo. Então, inclusive, eu recomendo a experiência de tornar em arte os seus medos, porque pode ser que eles sejam espiados. No meu caso, aconteceu. Não há mais medo de terror, de nada sobrenatural em mim. E acho que o Andrew Piper é uma influência recente. Ele tem uma técnica de usar onomatopeias dentro da escrita que eu acho maravilhosa. O Stephen King também usa, mas eu achei a do Andrew Piper muito refinada, assim. O uso de onomatopeias para causar medo, sendo que é um recurso tão HQ, né? A gente não imagina que pode causar isso dentro de um texto literário, mas foi muito, muito incrível. Recomendo. Então, tem mais perguntas. Se você pensa em uma continuação ou em outras obras no mesmo universo, já existe uma coisa nesse sentido? Bom, gente, sim, eu penso, mas depende muito de vocês. Lacrimosa tem início, meio e fim. A história se fecha, a história acaba. Não é uma série, né? É um livro único. Mas tem um universo ali dentro que eu criei, assim, de todas as minhas influências, de todas as minhas pesquisas, e esse universo pode ser expandido. Então, eu tô tentando sentir como é que o público está recebendo isso, como é que as críticas estão reagindo. Tem bastante gente que me manda feedback, eu vejo na Amazon, vejo no Scooby, eu vejo todos os feedbacks que a gente tem. E eu penso, assim, em continuar explorando esse universo de Lacrimosa. E eu tenho um livro pronto que se passa dentro desse universo, só que no passado, né? São outros personagens, um outro contexto, um outro enredo, mas dentro desse mesmo contexto. E tá escrito, tá esperando para ser trabalhado junto com a minha agência. E se vocês forem muito legais, comprarem meu livro e falarem Grupo Editorial Record, ajudem mais histórias para nos contar, eu vou contar muitas histórias para vocês. Então vai ser incrível poder expandir mais ainda esse universo. Então, eu gosto muito de explorar essa ideia e escrever várias histórias dentro disso. Então, há essa possibilidade. Mais perguntas? Vi que você já leu Sarah J. Maas. Sim, eu adorei o último livro, Reino das Cinzas. Inclusive, você gosta muito de personagens femininas dela. Você tem alguma dica para criar personagens consistentes e fortes assim também? Gente, os personagens, nossa, é muito bom você ter citado Sarah Jessica Maas aqui, porque a Sarah é um gênero totalmente diferente do que eu escrevo. A Sarah escreve alta fantasia, não sei se dá pra colocar nesse gênero, se não der, desculpem, esse gênero de fantasia ainda está um pouco confuso para mim. Mas ela criou um mundo, assim, do zero, com toda a ideologia, com todo o sistema de funcionamento do mundo. E dentro desse universo saiu
existem personagens femininas muito fortes. Não só no sentido de terem força, de terem ação, mas de terem presença, de se fixarem na mente do leitor. A Sarah é uma das minhas escritoras preferidas da atualidade, das escritoras vivas. E eu acho ela incrível, a sagacidade dela para criar diálogos e tudo mais. E quando eu li o primeiro livro, do Trono de Vidro, eu já tinha escrito Lacrimosa e já tinha escrito Lux a Eterna, que é esse outro livro que se passa no mesmo universo. E eu encontrei na Sarah assim um espelho mais ampliado e aperfeiçoado do que eu gosto de fazer dentro dos meus livros. Você não vai encontrar nenhum livro meu onde a personagem feminina não tenha um devido destaque, onde os pensamentos dela sejam validados, onde os sentimentos dela sejam validados. E a Valerie, ela é uma personagem feminina que eu criei assim com o intuito de desconstruir essa ideia, assim, um intuito assim muito ousado e nossa, não vou conseguir desconstruir muita coisa, mas se eu fizer a diferença na mente de um leitor, né, um leitor perceber isso, eu vou ter cumprido a minha missão com esse livro. Mas a Valerie, ela tem características que não são atribuídas no pacotinho mulher, homem, feminino, masculino, em que a gente é criado e que a nossa sociedade foi criada desde que surgiu outro assunto. Mas a gente não se encaixa assim, mulheres têm que se comportar desse jeito. Inteligência, sagacidade, empreendedorismo são características masculinas. Sensibilidade e feminilidade são características da mulher. Então eu tirei a Valerie de dentro dessa caixa e coloquei nela o que eu queria, o que eu achava que dava. Então a Valerie muitas vezes é julgada como uma mulher masculinizada, como uma mulher bruta, arrogante. E ela pode ser tudo isso, mas ela é o que ela é e ela tem direito de ser quem ela é. Então eu acho que na hora de construir personagens femininas, além de pensar na força delas, você tem que pensar, essa personagem tem o direito de existir dentro do meu mundo comum do jeito que ela é, porque ela tem que ter esse direito. Você tem que exercer isso dentro da sua narrativa, você exercer isso dentro do seu mundo. Você tem a oportunidade de mostrar, de validar que uma mulher pode ser o que ela quiser dentro da sua literatura. E de colocar isso em xeque também, de mostrar essa personagem sendo desafiada pela sociedade. Ou mostrar uma sociedade onde isso já não existe mais. Então a arte está aí para ser moldada dessa forma. Então, eu gosto de livros com personagens femininas que quebrem os tabus, que estão fora dessas caixas, dessas caixinhas pré-determinadas de como uma mulher deve ser, o que uma mulher deve fazer. Então, eu conheço, assim, no meu retorno sobre como as pessoas têm recebido a Valerie, tem muita gente que ama muito, que gosta muito dela, que acha ela incrível. E tem muita gente que fala, nossa, ela é chata, é difícil de lidar com ela, os pensamentos dela são chatos. E eu acho isso muito incrível. Ver como cada leitor recebe a personagem de uma forma diferente. E a personagem faz a pessoa sentir. Ela não passa indiferente pela mente de ninguém. Ai, a Valerie, quem é? Nossa, de onde veio essa personagem? Nem percebi ela no livro. Não, ela é percebida, ela é notada. Ela é amada, odiada, desprezada, querida. Isso que é importante. Eu acho muito, muito incrível isso. E é isso que eu busco nos livros que eu vou ler também. Mulheres incríveis de todas as formas. Será que eu respondi a pergunta ou eu só fiquei falando sobre os meus devaneios malucos? Aqui tem uma pergunta. Valerie é mais uma das suas personagens que tem o nome iniciado pela letra V. Todos os seus livros têm um personagem com a letra V. Qual o motivo? Ai, eu amo essa pergunta. Eu amo tanto essa pergunta. Principalmente porque alguém percebe, sabe? Alguém percebe isso. Todos os meus personagens têm. Todos os meus livros têm um personagem que começa com a letra V. E quando eu publiquei Lacrimosa, eu já tinha 6 livros antes e algumas outras histórias, contos também. E as pessoas me perguntavam isso, o pessoal que me acompanha desde 2014, quando eu publiquei meu primeiro livro, por quê? Só que eu fiz uma promessa quando eu comecei a publicar, que eu não contaria para ninguém o motivo disso, enquanto eu não conseguisse a publicação tradicional que eu tanto sonhei e que se realizou em 2017, quando eu assinei o contrato com a Record.
E aí eu pude contar. Eu lembro que eu fiz uma live e eu contei nessa live pro pessoal no meu Facebook, acho que não era no Instagram, era no Facebook. E agora eu posso contar e vai ser muito lindo contar para vocês agora. Bom, como eu disse antes, eu fico meio emocionada de falar disso. Quando eu era criança e desde pequenininha, eu sempre tive algumas pessoas muito importantes para mim que regaram a minha mente com histórias. Então, era história antes de dormir, era história durante o dia. Eu sempre me interessei muito por aquela aura misteriosa que tem as lendas urbanas. Então, eu tinha as minhas duas avós, que chamava Irma e Rosa. E as duas foram muito importantes em alimentar a minha mente. Elas contavam muito causo, elas contavam histórias. A minha avó Irma me levava no dia de finados no cemitério com ela e ela contava. Eu não sei se ela inventava na hora, mas era uma aventura aí com ela ao cemitério no dia de finados, porque ela ficava contando histórias sobre os mortos da cidade. E na porta do cemitério no dia de finados tinha um comércio assim. Na casa dela tinha um quadro que ficava na parede e eu tinha muito medo daquele quadro porque era um daqueles quadros de que parece que a criança pintada no quadro está te observando assim. E ela falava para mim que ela tinha comprado aquele quadro no dia de finados na porta do cemitério antes de eu nascer e que aquele menino tinha sido pintado quando ele já estava morto. Então ela alimentava a minha cabeça com isso. E a minha avó Rosa, que é a avó paterna, ela vem de sítio. Ela é neta de uma imigrante italiana, então tinha caos lá da Itália que ela podia contar, tinha daqui, tinha lenda, uma lenda que ela contava muito que veio da Itália, era do Homem dos Pés de Bode, que é um homem que é muito lindo e só que os pés dele são de bode e ele seria o diabo, digamos assim. Então elas me alimentaram muito com essas histórias e eu cresci muito medrosa, mas muito criativa por causa delas. E foram elas que formaram a escritora que eu sou. Quando eu fui escrever meu primeiro livro, eu queria homenagear as duas, porque graças a elas, a tudo que elas me influenciaram, e todas as histórias que elas me contaram, eu finalmente estava realizando o sonho de ter a minha própria história. E como que eu ia homenagear Irma e Rosa? Né? Como que eu ia homenagear essas duas? Eu podia dar o nome da personagem de Rosa, ou outra personagem de Irma, mas ainda não seria o suficiente. Eu queria prolongar isso, eu queria que elas estivessem. Eu quero que as duas estejam em tudo que eu criar. Em cada parte de todas as minhas ficções, eu quero que Irma e Rosa estejam lá. Tanto que eu tatuei aqui, né? A máquina de escrever com a letra V. Então é V de vó. Simplesmente assim. E é uma das coisas mais importantes na minha vida literária, na minha vida de ficcionista, é lembrar da avó Irma e da avó Rosa. Então elas estão aqui na minha pele e estão aqui na minha ficção. E é isso. Consegui contar essa história sem chorar. Aliás, gente, consegui contar essa história sem chorar porque as minhas duas avós faleceram durante esse processo de escrita e publicação. Quando eu escrevi Uma Canção para Libelo, minha avó Rosa já tinha falecido. E em 2016 eu perdi a minha avó Irma. E foi um buraquinho que ficou na minha vida. E eu nunca pude contar pra ela que meus personagens tinham uma letra V por causa das duas. Enfim. Bom, vamos animar isso de novo. Começar seu processo de escrita durante esse caos que estamos vivendo. Então, eu vinha de um bloqueio de quase um ano. A última vez que eu tinha escrito alguma coisa foi na época dos namorados, que eu escrevi essa novela com a Camila Pellegrini, Amor com Amor se Paga, e ela tá lá na Amazon. Eu escrevi pro Dia dos Namorados e tinha sido a minha última criação literária. E depois disso eu não consegui escrever mais nada. Eu tentava, criei um enredo que ainda tá na minha cabeça, escrevi alguns capítulos e não ia, não estava fluindo. Comecei a trabalhar num emprego fixo de 8 horas, porque eu era só freela antes, só atendia pacientes aqui em casa. E aí eu tava num bloqueio de meses, e aí passou 5 dias dentro de casa, a minha agente e uma das minhas melhores amigas, a Grazi Reis, me mandou uma mensagem falando: vamos produzir um negócio aí nessa quarentena? E foi ela dizer isso, e a bolinha caiu assim,
e começou todo o efeito dominó a acontecer. Desenterrei uma ideia que eu tive um sonho lá em 2018. Comecei a escrever. Aí outro dia, numa noite, eu escrevi 5.000 palavras. 5.000 palavras pra quem escreve é muita coisa, gente. É muita coisa, tipo, é muita coisa mesmo. E quando acabou aquilo, eu estava tipo, extasiada. Eu tava tipo, meu Deus, como eu tava sentindo falta disso. Meu Deus, como eu precisava disso. Então a minha produção, nesse caos que a gente tá vivendo, tá sendo a minha salvação. Escrever para não enlouquecer é o meu lema de vida. Escrever para não enlouquecer na pandemia é o meu lema atual. Então tá me salvando a vida. E tem coisa nova para sair. Ai, olha que coisa mais fofa. Oi, só para dizer que sou sua fã, a Cami Pellegrini. Essa pessoa é tão maravilhosa. Cami, eu também sou sua fã. Obrigada por estar aqui. Gente, eu li todas as perguntas que estão aqui. Agora eu quero saber quem tá aí, gente. Me dá um oi, fala aqui. Eu sou aqui para eu ver quem tá aí que eu conheço. Eu não consigo ver todo mundo que tá aí. Eu tô vendo que tem uma galera. Eu tô um pouquinho nervosa de estar aqui numa live da Record, que eu considero pacas, minha editora. E seria muito legal ter aí o oizinho de vocês para mostrar que vocês estão aqui comigo. Você já trabalha como escritora profissional? Se sim, conta pra gente como foi chegar aí nesse nível. Acho que é o sonho de muitos escritores viver disso. O nível é um pouquinho complexa essa pergunta para mim. Nível de escritora profissional. É, eu acho que seria no sentido que você perguntou de poder viver da escrita, né? Eu acho que ainda não. Eu ainda preciso do meu emprego fixo para viver. E eu não vivo só de escrever, eu não faço só isso da vida ainda. É o sonho, sim, é o sonho. É meu sonho e é o sonho de muitos dos meus amigos com quem eu compartilho minha vida, com quem eu compartilho meu dia a dia. Mas ainda é complicado falar disso em Brasil, por toda a nossa cultura ser assim, até a nossa formação enquanto escritora, a gente tem que fazer autodidata, sabe? Tem muito pouco curso profissionalizante nesse sentido. A gente não tem um diploma de escritor. A gente pode fazer um mestrado em escrita e ter o nosso título de mestre em escrita, mas não tem uma graduação para isso. A gente não consegue construir uma carreira dentro da graduação. Então isso já é muito difícil, assim, de você se ver como uma escritora profissional. Mas eu me vejo como uma escritora profissional no sentido de eu escrevo para ser lida, eu escrevo para eu construo os enredos com planejamento, eu estudo para isso, eu estou sempre me atualizando, eu estou sempre fazendo cursos do jeito que eu consigo, sempre estudando livros que falem sobre escrita. Então eu me vejo assim, eu estou fazendo isso profissionalmente sim, porque o meu foco é esse. Então eu acho que o importante é a gente não desistir, porque teve um momento que deu um clique na minha mente e eu entendi que não era sobre a linha de chegada, era sobre o caminho. Então eu estou aproveitando cada etapa desse caminho, que é ser escritora, ser ficcionista. Gosto de dizer isso, ficcionista, porque eu invento histórias. Gosto desse termo. Tem mais perguntas? Tô voltando. Qual dos seus livros foi o mais difícil de ser escrito e o mais demorado? Foi o primeiro, Uma Canção para a Libélula, porque eu não fazia a mínima ideia do que eu estava fazendo. Nada. Não sabia o que eu estava fazendo. Não tinha curso, não tinha nada, não sabia como construir uma história. Eu tinha bagagem de um monte de histórias lidas na adolescência e na infância, mas eu não tinha ideia de como colocar aquilo no papel. Então foi muito difícil, porque eu tive que reescrever tudo muitas vezes. Eu tinha um problema com gramática, acho que eu ainda tenho um problema de memorizar algumas regras de gramática que vem de uma dislexia leve. Até quando vocês me ouvem falar, eu confundo algumas sílabas, eu travo em alguns momentos, isso é por causa da dislexia. Mas tive todo um trabalho cognitivo feito que eu melhorei bastante. Então era muito difícil, eu parava porque eu não lembrava como escrevia as palavras. Então, eu tive que me formar do zero. Então, lá ali naquele livro tá a Juliana bebezinha, girininho da escrita, evoluindo, sabe?
faz virar um sapão. Quem sabe eu vou ser um sapão um dia. E, ai, que metáfora é essa, gente? E foi mais difícil. Até hoje eu acho que nenhum vai ser tão difícil quanto foi esse. Ai, estou aqui igual uma besta, sorrindo de te ver alcançando tantas coisas. Tenho tanto orgulho de você, Helena Dias. Helena Dias, minha melhor amiga. Ela está ali assistindo. E meu zoinho enche de lágrima de ouvir uma coisa dessa. Deram um oi, Aline, Fernanda, Angélica, Grazi, Marcela e Rayane, as minhas parceiras aí de Lacrimosa. Gente, obrigada, obrigada por estarem aqui. Muito feliz de saber que vocês estão aí do outro lado. Nossa, e eu falo um pouquinho sobre a construção do personagem. Deixando um parente especial para a criação do Padre Gostoso. Essa parte é muito legal. Gente, o Lacrimosa foi uma delícia de escrever no sentido de criação de personagem. Eu estava fazendo o curso do André Bianco na época. O André que escreveu aqui, gente, aproveitando para falar disso. Ele escreveu a orelha do meu livro. André Bianco, sou uma grande fã dele. E uma honra sem tamanho tá aqui. O André tá aqui no meu livro. E ele estava dando um curso sobre construção de personagem. E aí eu resolvi pegar tudo que eu estava aprendendo naquele curso e para me ajudar a construir. E aí foi muito divertido, porque eu consegui fazer uma ficha estruturada de cada um. Mas na hora de criar o padre, que a Grazi chama aqui de Padre Gostoso, que é o Henry Chastain, o Chess, eu nunca me diverti tanto na minha vida, eu nunca curti tanto cada etapa da construção de um personagem quanto quando eu estava criando o Chess. O Chess é um homem que também tá fora dessa caixinha, né? Porque escrever personagens feministas é isso, você trabalhar com os homens e com as mulheres também. Os homens também podem sair da caixinha. Então o Chess, ele é sensível, ele é amoroso, e ele é aquela pessoa que, pra, pra salvar quem ele ama, ele não pensa duas vezes em sacrificar qualquer coisa dele mesmo. Ele se anula totalmente. Isso entra num vício do Chess, porque a gente não pode também se anular totalmente pelas pessoas que a gente ama. Então, quais as consequências toda essa anulação de si traz para o Chess? E aí, isso é um dos motivos dele ser padre. Então, ele é padre e ele não é simplesmente um padre. Ele é o braço esquerdo, digamos assim, do Papa. Ele é a espada de sal, ele é o exorcista mais poderoso, o exorcista mais eficaz do Vaticano. Ele é enviado para Darkville, onde está a Valerie, onde ela está enfrentando esse problema com a garotinha. E ele é enviado para lá para performar o exorcismo. Então, mas por que um padre mais top dos tops do Vaticano está sendo enviado para uma pequena cidade no interior dos Estados Unidos para fazer um exorcismo que poderia ser feito pelo padre local? Por que é ele que está indo para lá? Isso também é uma etapa muito importante, uma parte muito importante da narrativa. E eu amo esse personagem com todas as minhas forças. A gente que escreve, se vocês estão aí do outro lado escutando, vocês escrevem também, vocês sabem o quanto a gente ama os nossos próprios personagens. Mas o Chess, pra mim, é uma coisa incrível. Ele é uma partezinha de mim. Então, construir ele e formar toda essa trajetória do Chess é uma das partes mais especiais de Lacrimosa. E eu quero muito que vocês conheçam o Chess. Quem tá aí já leu. A Helena, sei que já leu. Os meus parceiros já leram. A Rai já leu. A Má. A Grazi já leu, com certeza, porque ela trabalhou comigo no texto. Vocês têm uma noção aí de quanto ele é importante e de tudo que ele significa dentro do livro. E se você está vendo isso e você ainda não leu, você merece conhecer o Chess, porque ele é incrível. Me diga aí, você tem novos projetos vindo aí da Má Lemos? Má, beijo, obrigada por estar aqui. Tenho, estou escrevendo essa novela, estou produzindo ela agora, tem um romance parado que eu pretendo retomar, não romance romântico, mas de tamanho de texto. E eu tenho vários livros na gaveta esperando por vocês aí. Tem várias histórias que eu produzi bastante durante os últimos anos
para compensar esse um ano que eu fiquei na seca, antes eu tinha produzido muitas coisas, então tem bastante livro para ser publicado. E esse próximo, eu ainda não sei qual vai ser o futuro dele. Em que a sua experiência como psicóloga influenciou na criação do universo de Lacrimosa? Eu acho que a minha formação de psicóloga influencia e influenciará tudo que eu fizer na minha vida. Mas para construir Lacrimosa, eu acho que foi esse trabalho todo inconsciente de simbologia que eu estudei em psicanálise, de tornar tudo isso que era metafórico em objetos reais, né? De tornar os demônios interiores que são enfrentados pelas pessoas que procuram ajuda, não é baseado em nenhum paciente, mas baseado em estudos de caso, que são chamados de demônios, que são chamados de fantasmas, são coisas interiores muito malignas, e transpor tudo isso para um objeto real. Isso foi muito importante para mim, ter esse tipo de conhecimento, ter acesso a esse tipo de teoria, a poder metaforizar, para poder entender as metáforas do inconsciente do ser humano e transpor isso num objeto real, que é o demônio, que é a assombração, que é a possessão demoníaca, que é o assunto principal do livro. E eu acho que é isso, gente. Quanto tempo será que eu tô falando aqui? Estou ficando sem saliva já. Gente, eu tenho um jeito muito informal de falar. Eu sempre faço muitas lives nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram agora, então tenho todo esse jeito informal, toda essa doideira para falar, mas é só meu jeitinho mesmo. Obrigada por responder a minha pergunta. Sou sua fã. Quando crescer, quero ser uma escritora tão boa como você. Ah, que coisa mais fofa. Aline Fernanda Cruz. Beijo, Aline. Obrigada por estar aqui. Obrigada por falar comigo e por ser uma pessoa tão fofa. Esses retornos são muito importantes mesmo. Eles alimentam as minhas forças para continuar aqui escrevendo, principalmente para continuar divulgando e vivendo dessa loucura que é ser escritora no Brasil. Então, todo esse carinho é muito importante. A Grazi perguntou: você costuma pensar e idealizar as personagens pensando fisicamente em atores ou em pessoas reais? Muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Não todas as vezes. Nessa novela que eu tô escrevendo agora, durante a quarentena, nenhum dos personagens é baseado em nenhum ator, nenhuma pessoa real. Mas em Lacrimosa, isso aconteceu com o Chess. Mas não, acho que eu não vou contar pra vocês quem é, porque eu vou atrapalhar na idealização de vocês. Porque na hora de descrever, eu tentei descrever como eu sentia esse ator, como eu sentia esse homem que embasou o Chess. Mas na hora da pessoa captar, ela não vai captar exatamente o que tá ali, entendeu? Vai se formar outra imagem, eu tenho certeza disso. Eu escrevi visualizando um ator que eu gosto muito, que fez um personagem que eu gosto muito também. E eu tentei descrever como eu sentia, como eu enxergava com todos os meus sentidos, assim. E eu acho que com a Valerie eu também fiz isso, porque eu precisava que ela tivesse uma expressão, eu precisava fechar o olho, enxergar a expressão dela e narrar aquela expressão. Mas não acontece com todos os meus personagens. Acho que um que tá mais distante, que eu posso falar para vocês agora, que não vai se fixar muito na memória, é Cidade das Orações Perdidas, que é um romance meu não publicado, um romance de terror mesmo, terror urbano, brasileiraço, baseado em lendas da vida real. E lendas da vida real foi um jeito estranho de falar, mas lendas que a gente escuta no nosso dia a dia. E o meu personagem principal, apesar de ser brasileiro, tem um ator, ele chama Nestor Carbonell. Ele faz The Bates Motel, ele faz o Alex Romero. E é um personagem que eu amo tanto que eu batizei meu gato de Romero. Eu amo muito o Alex Romero. E eu enxerguei o Romero para fazer o Virgílio, que é uma personagem principal de A Cidade das Orações Perdidas. Então eu procurei descrever tudo que eu sentia, o que eu via. Uma característica muito marcante desse ator, do Nestor, é que ele tem o olho naturalmente pintado de preto. Ele tem um olho claro, mas ele é pintado assim. E eu descrevi isso exaustivamente no texto.
Eu costumo me basear, assim, em atores, em pessoas da vida real também, pessoas que eu conheço no meu dia a dia. Já aconteceu algumas vezes também. E eu acho muito divertido isso de imaginar um personagem do zero, de compor a fisionomia dele na sua cabeça e ou se basear em alguém que você conhece. A Maria Victoria Souza perguntou qual o personagem preferido de todos os seus livros e por que esse específico. É o Chess, de Lacrimosa, desse livro maravilhoso aqui que você está vendo. Meu personagem preferido de todos os tempos está aqui. O Chess, porque não, é difícil para uma mãe explicar quem é seu filho favorito. Mas ele é por todo o que ele fez durante o livro todo e por tudo que eu senti enquanto ele fazia. Eu acho que é uma coisa desmistificada para mim hoje em dia que o personagem tem vontade própria. O personagem não tem vontade própria, não planeja tudo que ele faz. Às vezes eu tenho a impressão de que ele tá indo para um caminho diferente, mas é porque o meu planejamento, na verdade, está mudando. Eu tô no controle sobre o que ele vai fazer. E quando eu ia descobrindo a trajetória que eu ia dar para ele, tudo que ele ia passar, do início ao fim do livro, foi muito intenso no aspecto de emoção. Foi muitas emoções diferentes. E eu consegui imaginar que muitos leitores se apaixonariam por ele como eu estava apaixonada por ele. Pelos erros, pelos vícios e pelas virtudes dele. E o que cada pessoa ia sentir quando ele passasse por tudo que ele ia passar. Então, ele é meu preferido, porque foi com ele que eu mais senti. Foi com ele que a ficção mais foi real para mim. Enquanto eu criava uma coisa ficcional, quantos sentimentos reais eu tive durante esse processo. Conheça o Chess. Quero que você o ame também. A Helena, minha melhor amiga, está aqui e ela disse: Você sabe que eu adoro seus livros, mas Cidade das Orações Perdidas eu acho tão maravilhoso que eu nem sei explicar. Meu preferido eu acho depois de Uma Canção para Libelo. A Helena foi uma das primeiras pessoas que me leu na minha vida. É incrível pensar nisso, em todos esses 7 anos em que essa garota está me lendo, desde que a gente se conheceu. E, nossa, a cidade. Agora que eu falei do Chess, falar do Virgílio também é bem parecido. Eu entendo o que ela fala sobre ter gostado mais desse livro, porque eu acho que eu estava muito mais madura quando eu escrevi Cidade das Orações Perdidas, que eu escrevi depois aqui de Lacrimosa. Opa, o livro tá ao contrário. Foi depois, eu já escrevi com planejamento, com profissional, assim, digamos assim. E também eu senti muito, foi muita montanha-russa emocional compondo Cidade das Orações Perdidas. É um livro de terror mesmo, tem cenas macabríssimas, tem, tem cenas desse livro que me deixaram com o olho estalado na hora de dormir. E eu espero que ele dê medo em muita gente. Mas é uma das histórias que eu mais amei escrever. Fiquei até meio aturdida pensando nisso agora, porque eu não tinha parado para pensar nisso. Enquanto eu amei escrever esse livro. A Maria Victoria perguntou: Ju, dá uma dica pra gente que é escritor amador e quer investir nesse ofício sem desistir no meio do caminho. Nossa, é muito difícil não desistir no meio do caminho, né? A gente passa por dias, se acorda e fala: Meu, o que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? Tô escrevendo? Quem que escreve nesse país? Mas tem dia que você acorda eufórico, fala, não, é isso que eu vou fazer, é isso que eu amo, eu vou atrás dos meus sonhos, e é nesses dias que você tem que se apegar. E o que eu diria para você, Maria, e para todo mundo que está aí, que quer escrever, é que o estudo do ofício de escritor, ele é muito importante. Você pode querer ser um escritor experimental, que é um escritor que escreve totalmente fora das regras, como Virginia Woolf fez na época dela. De escrever uma coisa
totalmente fora do que as regras, do que toda a construção da literatura diz que é para fazer. Mas para você fazer isso, você tem que conhecer quais são essas regras. A gente precisa entender como funciona a construção de um romance, como que como captar a emoção do leitor, como construir personagens. É muito importante ter essa base, ter esse alicerce na sua vida. Meu primeiro romance eu escrevi sem saber de nada disso. Só que conforme eu fui descobrindo, eu vi em quanta coisa eu falhei, quantos furos de roteiro tinha no livro, muitos furos. Uma coisa que hoje em dia eu não gosto no que eu leio é a questão das coincidências. Ter muita coincidência é um recurso muito interessante de você usar, mas não usar muito. Mas eu usava demais. Muita coisa acontecia por coincidência porque eu não tinha uma base para conseguir trabalhar com sequência de cenas, para conseguir trabalhar com construção de cenas. Depois que eu estudei, tudo isso ficou muito claro e muito natural para mim. Então, e não falo só da minha experiência, mas da experiência que eu divido com outros escritores também. Isso é importante. Divida a sua experiência com outros escritores. Tenha um círculo de amizade de outros escritores com quem você possa estudar, com quem você possa ler junto, com quem você possa dividir experiências. Isso é muito importante. Mas o estudo do ofício do escritor é primordial. E eu vou dar um exemplo para vocês, com uma metáfora muito boba. Se você. Eu não tenho dom nenhum para música. Nunca. Eu já estudei música, mas não consegui me. Não tenho dom nada, eu não estudei o suficiente, não me dediquei, não aprendi nada. Então, se eu pegar um violão, agora eu tenho um violão aqui atrás de mim. Se eu pegar esse violão, eu vou saber onde colocar a mão, porque eu já vi as pessoas colocando a mão aqui, e a outra eu faço assim, e com essa eu mudo as notas, e aí eu tô com o violão, eu sei colocar a mão no lugar certo, eu sei mexer com as cordas. Mas não é música que tá saindo. É alguma coisa muito parecida, é uma coisa que pretende ser música. Soa, talvez, porque tem notas distantes e tal, mas não é ainda música de verdade. Então, se você for estudar, você vai saber fazer notas com uma mão e você vai saber como ditar a harmonia da música com outra mão. Então, você vai começar a criar e vai começar a sair alguma coisa de você, que é história, que é ficção, que é literatura. Então, é muito importante. Se a gente estuda, tem que estudar para compor música, se a gente tem que estudar para fazer pinturas, a gente tem que estudar para atuar, para escrever também. Isso não significa que se você nunca estudou nada, o que você escreveu é ruim. Porque tem muita gente mesmo que tem isso tão natural dentro de si que estudar acaba sendo só mais uma ferramenta. Mas é importante que você adquira essa ferramenta, que você se aperfeiçoe sim, porque quando você começar a estudar, as ideias vão, nossa, vai melhorar muito. É a minha recomendação de hoje. Religião é um tema recorrente nas suas obras, sim. Sim, é até uma coisa que precisava diminuir para eu não ficar me repetindo, sabe? Para eu não ficar repetindo temas. Mas como a religião é uma coisa muito presente e muito importante na minha formação como pessoa, isso acaba se refletindo no que eu crio. Sim. Eu fui criada dentro de uma igreja evangélica, protestante, né? Fui criada na igreja neopentecostal. E isso sempre foi muito presente ali na minha vida e depois eu acabei saindo disso, acabei indo para outro caminho e hoje eu sou agnóstica. Então, toda essa minha trajetória com a religião é importante, se reflete nas minhas obras e também o meu fascínio por religião. Eu gosto de estudar os viés protestantes, neopentecostal, pentecostal, reformado. A tradição da Igreja Católica é uma coisa que me encanta demais. Eu acho muito todas as simbologias e todo aquele clima que tem as religiões de matriz africana, que eu não sei quase nada, mas eu fico muito fascinada quando eu estou estudando e lendo sobre elas, sobre espiritismo, sobre cabala, sobre judaísmo. Eu gosto de estudar religião. E eu vejo isso muito refletido quando eu leio Joseph Campbell, que era um mitologista muito incrível, que eu estudo até hoje para minha ficção. E ele fala que para um homem que era ateu, a paixão dele pela religião era inexplicável. Então é uma das minhas paixões, estudar religião.
Eu acho que, eventualmente, eu não vou conseguir me separar muito disso na hora de escrever. Talvez um dia. Durante o processo de escrita do primeiro rascunho de um livro, você escreve todos os dias ou só quando bate a inspiração? Eu escrevo todo dia. Sim, porque hoje em dia, sim, depois que eu comecei a estudar mais. Eu passei a escrever. Quando eu começo um projeto, eu tenho uma meta diária. Eu baseio em palavras. Tem amigos meus que baseiam em capítulos, quantos capítulos eles vão escrever por dia, ou em laudas. Eu ainda não funciono muito bem com laudas porque eu sou de humanas e os números não. Bom, que desculpinha besta, né? Mas eu funciono melhor com palavras. Então agora, como eu estou numa produção muito acelerada com essa novela que eu estou escrevendo agora, eu tô com a meta de 2.000 palavras por dia. Então eu escrevo todo dia num horário que eu determinei que está sendo melhor para mim agora, que é à noite. Então eu vou escrever depois que eu sair daqui dessa live, eu vou escrever 2.000 palavras antes de dormir. Mas eu já fiz isso de manhã, 2.000 palavras de manhã, ou 1.000 palavras à tarde, depende muito do momento da minha vida, mas minhas metas são por palavras e eu escrevo todo dia. Às vezes eu tiro um dia da semana para descansar, mas nem sempre é bom, porque daí no próximo dia já não tá fluindo tanto mais. Eu já não tô mais vivendo, respirando aquela história todo dia. Eu acho que é importante manter esse ritmo. Foi uma coisa que eu determinei quando eu li sobre a escrita do Stephen King, que foi o primeiro livro de estudo de escrita que eu li. E recomendo também, se você quer começar a estudar escrita, pode começar pelo sobre a escrita, que é bom. O Stephen King dá como dica isso, não ficar sem escrever, sabe? Algumas regras que ele tem para ele não funcionam direito para mim, mas é importante conhecer isso, o dia a dia de outro escritor, como ele se regra, como ele estabelece ali o dia a dia dele para ajudar você a compor o seu dia a dia. Então, bom, gente, eu vou nessa. Foi muito bom estar aqui com vocês. A gente acabou falando mais de processo de escrita do que sobre o meu livro. É um assunto que eu amo falar sobre o processo de escrita. Então foi muito legal estar aqui, foi muito legal falar dos meus personagens para vocês e interagir com todo mundo aí. Eu espero que vocês tenham gostado. E fica aí a minha dica de vocês participarem da quarentena literária da Record, que vai ter mais coisas vindo por aí. Tem mais escritores que vão vir aqui falar com vocês, vão vir conversar. Então, é uma ferramenta aí para essa quarentena, para a gente conseguir passar por isso todos nós juntos. E vai passar, gente, esse período difícil vai passar e vamos mergulhar na ficção, vamos mergulhar nos livros, vamos mergulhar nos lançamentos do grupo editorial Record. E a minha próxima leitura é Verity, da Colleen Hoover, que é do grupo editorial Record, então eu vou já começar a ler, vou mergulhar na história e fica a dica aí para vocês. Leiam Lacrimosa nessa quarentena. Indiquem Lacrimosa para os seus amigos nessa quarentena. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal do grupo Editorial Record que está aí por trás, manejando tudo. Obrigada, Grazi, Alba, da Increase, que estão aí me dando uma força. Todo mundo que viu, todo mundo que estava aqui. Um beijão no coração de vocês e eu fico por aqui. Boa noite e fiquem em casa.